Olá, meus queridos irmãos telespectadores da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa, abrindo a Bíblia na TV. Estamos felizes por esta oportunidade de juntos estudarmos o Evangelho Libertador do Cristo. Já aproxima-se o final de um ano onde a gente teve que fazer uma reflexão profunda sobre tudo que está acontecendo. E hoje nós vamos falar um tema, uma discussão sobre o jejum. É o título do nosso programa. O jejum é um princípio puramente judaico. O jejum, ele acontece geralmente em sinal de tristeza, ou quando se perde um ente querido, ou quando há uma tragédia, ou quando se relembra uma situação em que se passou por uma aflição. O jejum é a abstinência do alimento e da água também, que são os dois elementos da vida. Aquilo é como se o judeu fazia isso no passado e ainda hoje o fazem, no sentido de punir o corpo físico para oferecer essa punição àquelas pessoas que eles querem ajudar em honra daquelas pessoas. Existem muitas formas de se jejuar no judaísmo. Existe o chamado jejum do Yom Kippur, ou seja, no mês de setembro, quando ocorre o Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano, que representa ano novo, ou o começo de um novo ano, que no judaísmo começa no calendário judaico em setembro. Eles comemoram suas festas e uma semana depois tem um jejum especial, que é o jejum de Yom Kippur, que as pessoas jejuam 24 horas, ficam a noite inteira orando, sem comer, sem beber. Mas existem limites, existem princípios que eles seguem no judaísmo e que são seguidos para que o jejum tenha um significado. Eles também costumam pegar o alimento que eles deveriam comer durante aquele período que estão jejuando e dão aos pobres. Fazem o que eles chamam de um ato de tzedakah, de justiça para com aqueles que não têm o que comer. Os muçulmanos jejuam também, como os judeus, com um objetivo. Sobretudo, eles dizem que aquele que jejua, que passa pela fome, sabe e aprende em si o que sofre aquele que não tem o que comer. É bonito isso porque é uma forma de você ser tocado pela sensibilidade da fome. E Jesus falou muito sobre isso. Dai de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede. É um dos capítulos que ele encerra o juízo final no sermão escatológico do Evangelho de Mateus. E baseado em todos esses princípios judaicos, nós vamos ter uma discussão aqui hoje sobre Jesus, sobre o que ele fala acerca do jejum. E nós vamos refletir sobre tudo isso. Paulo de Tarso, a gente vê lá no livro de Atos, na sua conversão, quando ele cai do cavalo, quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, ele chega na rua direita e ele fica até Jesus providenciar para que Ananias fosse assisti-lo, recebê-lo. Desde o momento em que Paulo ficou cego, um momento de tristeza, até a chegada de Ananias, Paulo ficou jejuando. Ele, como judeu, aplicou o princípio que ele conhecia, de fazer uma reclusão, jejum e oração. Quando você vai no livro de Atos, lá no capítulo 13, você vai encontrar na cidade de Antioquia, onde os primeiros cristãos, Jesus já crucificado, ressuscitado, os discípulos se reúnem, depois que Paulo já tinha aderido à causa do cristianismo, eles ficaram um ano em Antioquia, lá na gruta, no Monte Sílpios, e ali eles se reuniam.
E ali foi que eles receberam pela primeira vez o nome de cristão, e ali foi que, segundo o livro de Atos, eles se reuniram um grupo, oraram, jejuaram, e com certeza se reuniram mediunicamente, porque depois da oração e do jejum, eles resolveram, dizem que o Espírito veio e escolher Paulo de Tarso e Barnabé para a missão que eles tinham que realizar. E a partir daí Paulo inicia sua missão, realizando a sua primeira viagem, que começa em Antioquia e termina em Antioquia. Então, nós observamos aí a presença da influência judaica sobre o jejum. Ainda hoje, todo judeu continua nesse mesmo princípio, baseado lá, que vem dos tempos ainda mais antigos ainda. É um princípio puramente judaico, que a Igreja Católica também adotou. Os cristãos das igrejas ortodoxas e outras também adotaram esse princípio, que é um princípio que vem do judaísmo. Agora, eu vou ler o texto aqui de Mateus 9, capítulo 14 a 17, para a gente discutir um pouco, refletir um pouco sobre o que Jesus diz sobre isso, a importância. Porque o jejum, como é um elemento, um princípio de tristeza, Jesus dizia sempre no Sermão do Monte, ele fala a respeito do jejum, lá atrás. Quando jejuares, lava a tua cabeça, unge todo o teu organismo, toma um banho, em outras palavras, fica com o aspecto bonito, para que não fique com aquela cara de tristeza, porque os fariseus faziam isso, jejuavam e ficavam com aquela cara de doença, de tristeza. Para as pessoas perguntarem, por que é que você está assim? Ele já estava jejuando. Então, seria uma forma de aparecer através de algo que tem que surgir do coração, que ser espontâneo. Jesus era muito racional, muito fantástico, muito lógico em tudo que ele fazia. Então, quando você jejuar, unge, lava teu rosto, unge tua cabeça, toma um banho, dá uma levantada no físico, você passou a noite sem comer, sem beber, e então disfarça para que as pessoas não tomem conhecimento do teu sacrifício, porque o teu jejum é entre você e Deus. Os homens não precisam tomar conhecimento, sobretudo quando isso possa vir a ser um motivo de orgulho, de egoísmo, de exaltação. Eu sou melhor do que você. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus fala disso também. Que o fariseu disse, eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana, porque ele jejuava segunda, quarta e sexta. Eles escolhiam 3 dias para poder fazer as suas mortificações pessoais, físicas. Mas a gente vai analisar o que Jesus diz aqui e depois a gente vai começar a conversar a respeito do jejum, completar. Esse introdutório foi com o objetivo de situar vocês no assunto que nós vamos falar aqui em Mateus 9, 14 a 17, abrindo um parênteses nas nossas curas de Jesus, que nós estamos fazendo, porque está no meio, eu não quero pular, porque é um assunto também muito importante para ser explorado nessa questão. Eles jejuavam nas sinagogas, jejuavam nos templos, então isso é uma coisa já bem antiga e ainda hoje existe. No Yom Kippur, eles têm toda uma regra de que o Yom Kippur é o dia do perdão, então eles faziam aquilo para pedir perdão a Deus das suas faltas, para poder sensibilizar a Deus, para não castigá-los pelo que tinha feito. Então, tinham esse princípio e geralmente o jejum é ligado à tristeza, a sacrifício, à dificuldade. Ok? Então, vamos ler aqui o que é que Mateus escreve. Ele diz assim, por esse tempo vieram procurar Jesus os discípulos de João
João o Batista, com essa pergunta: por que razão nós, discípulos de João, e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? As pessoas observavam tudo, Jesus era muito vigiado, como ele se sobressaiu na sua missão. Qualquer pessoa que sobressai em qualquer situação, as pessoas gostam sempre de estar em cima, cobrando, marcando, trazendo opiniões adversas, como a gente já viu aqui e vai ver em algumas situações. Jesus lhe respondeu. Olha a resposta de Jesus. Pergunta dos discípulos de João, por que é que Jesus e os discípulos dele não jejuavam, e os fariseus também jejuavam. Nós, discípulos de João, jejuamos. Os fariseus também jejuam. E por que é que os teus discípulos não jejuam? É fantástico essa pergunta, porque Jesus dá uma resposta também maravilhosa. Ele diz assim: por acaso pode os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus utilizou uma festa. E a festa de noivado, no judaísmo, ainda era uma festa muito importante. É uma festa que você vê que existe uma parábola de Jesus, do noivo, que das virgens prudentes que estão esperando a chegada do noivo, que é ele. Em todas essas parábolas, Jesus é sempre o centro da atenção. Então, nas festas de casamento, se convidava as pessoas queridas, mais íntimas, e tinha até uma recomendação que você podia deixar, se o casamento fosse num sábado, você podia deixar de ir para a sinagoga, deixar de fazer a sua leitura da Torá para ir a um casamento, que é uma coisa muitíssimo importante, que ele chamava a festa das bodas. Veja que Jesus gostava de ir para essas festas, e começou suas atividades, segundo João, nas bodas de Caná. Então as festas eram sempre muito importantes. E ele pergunta: por acaso pode os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Quer dizer, se o noivo morresse, aí sim, houvesse uma tragédia. O que Jesus mostra aqui, que o jejum é uma atitude ou um ato que você pratica ligado à tristeza, à perda, como eu já falei. A recordação do Holocausto, as tragédias, a libertação do povo de Deus, a tristeza da escravidão no Egito, são motivos de se recordar e jejuar, porque o judeu vive muito do seu tradicionalismo. Aí Jesus acrescenta: dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então, sim, eles jejuarão. Em outras palavras, daqui a um tempo, quando eu for crucificado, quando eu não estiver mais com eles, eles poderão jejuar. Mas agora, não faz sentido, segundo o que Jesus passa aqui, e Mateus escreve, não tinha sentido eles estarem com o Messias naquela festa, representando uma festa de noivado, a chegada do Cristo, e eles terem que jejuar. Seria um contrassenso. Olha como Jesus foi sábio. Quando os discípulos chegam e perguntam por que razão nós, discípulos de João, e os fariseus jejuando, e os teus discípulos não jejuam. Em outras palavras, Jesus podia dizer: por acaso eu estou morto? Se eu não estou morto, eu sou o dono da festa. Eu estou criando um novo encontro de luz, de alegria, eu estou trazendo a libertação, eu estou trazendo um novo tempo, uma nova era, um novo casamento, uma nova aliança. Por isso que chama-se pacto. Brit, em hebraico, é aliança. Eu estou trazendo uma nova aliança com Deus. A primeira já tinha vindo com Moisés. Então,
Eu represento a festa do novo pacto de libertação, de luz, de amor, de fraternidade. Eu vim destruir aquele tradicionalismo ortodoxo, exigente, de jejum, de tristeza. Eu agora não. Eu sou o noivo. Eu represento o dono da festa. Eu vim trazer alegria e não tristeza. Eu não vou permitir que ninguém venha jejuar enquanto eu estou com ele. Qual é a importância que tem um jejum dessa natureza? Então eu não sou o Messias, eu não sou o libertador, eu não sou a luz do mundo, eu não sou aquele que vim para que todos tenham vidas. Eu não sou o verbo divino. Por que jejum? Porque deverão jejuar aqueles que estão comigo. Essa resposta é magnífica e fantástica. E ele acrescenta. Agora vem o que Jesus acrescenta. É como se fosse agora uma parábola muito interessante. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. O remendo vai repuxar a roupa velha, pano novo, e o rasgão que era pequenininho agora cresce. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos, assim ambos se conservam. Fantástico essa colocação de Jesus. Ele era o novo. Ele era a nova revelação, naquele momento. Então, depois dele dizer que ele era, além de ser o dono da festa, ele trazia coisa nova. E ninguém põe, olha o que ele está dizendo, remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém vai pegar a minha presença de luz, de amor, e vai ligar o antigo. Vai fazer como se eu me criei no interior e minha mãe, naquela época, nas nossas dificuldades, ela colocava remendo novo em pano velho. A nossa roupa rasgava, sobretudo nas regiões posteriores, e a gente ficava naquela preocupação, né, porque ia trabalhar, a gente, criança mesmo assim, passando na frente dos colegas com aqueles buracos na roupa, minha mãe pegava um remendo e colocava ali e ficava fazendo de conta que a calça não tinha furo, não tinha... Mas a gente ia para trabalhar na lavoura, na enxada, no movimento do corpo. Às vezes, realmente, Jesus a sabedoria do Cristo é magnífica. O pano velho repuxava e não suportava a linha com o remendo novo e rasgava. Então você não vai colocar eu, que sou o novo, a minha mensagem naquilo que já é antigo, na primeira aliança, ou no Velho Testamento. Eu represento o novo. Como é que você vai pegar um pano novo, um costume novo, uma nova mensagem que eu trago e vai se preocupar com jejum, que é tristeza, que é perda? A primeira revelação tem motivo demais para jejuar, pelas tristezas, pelas injustiças, pela escravidão no Egito, pela invasão dos babilônios em Jerusalém, primeiro dos assírios na Samaria, depois dos babilônios em Jerusalém. Aquela situação, a lembrança daquelas escravidões, daqueles cativeiros, merece um jejum, é motivo de tristeza, mas eu sou o pano novo. Eu sou a luz do mundo. Você quer pegar a minha luz e levar para as trevas? Você pegar um tecido novo, forte, e colocar num pano velho já, de uma certa forma, deficiente? Eu vim exatamente para trazer informações novas. Então, eu sou o pano novo. Mas aqui ele faz ainda uma troca de palavras fortíssima. Não se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres. Olha, ele é o vinho novo. O odre velho é a primeira revelação. O que é o odre?
O odre, naquela época, eles pegavam um cabrito, matavam, tiravam as vísceras, deixavam ainda as pernas e a cabeça naquela parte, cortava a cabeça, tirava toda a carne e deixava o couro, parecia uma bolsa. Costuravam aquela bolsa e deixavam a boca, onde eles fechavam com o próprio couro, e a parte do couro, com o cabelo, com a pele do animal, ficava para fora. Mas o couro ficava internamente, mas couro novo. Então eles colocavam vinho. O que é que acontece com o vinho quando você coloca dentro de uma bolsa? Ele fermenta. Então o vinho novo fermentando num odre ou numa bolsa de couro nova, a bolsa cede porque o couro é novo e não se rasga. Mas se você pega aquela bolsa usada já do passado, o couro já dilatou muito, já não tem mais o que dilatar, chegou ao seu limite. E você põe vinho novo, quando o vinho fermentar, que aquele couro dilatar, ele vai rasgar. Então ele diz assim, eu sou o vinho novo. Vocês estão preocupados com jejum, com ortodoxia, com dia de sábado, com coisas que não levam à evolução e à liberdade? Eu vim para que todos tenham vidas, eu sou a luz do mundo. Então vocês querem agora me prender a coisas do passado? Isso aqui é fantástico, Jesus era realmente um ser de muita luz, de muita informação para nós. Então ele está dizendo aqui que ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque vai rasgar. Caso contrário, estouram os odres. Porque com a fermentação, o odre, a bolsa de couro já está velha, então ela rasga. Se você pegar ver aquelas casas que tem aquelas tendas no deserto, elas têm bolsas de couro pendurada naquela região, que eles usam aqui para água, para vinho, para tudo. Aquilo é uma bolsa utilíssima, chama odres. Odre, plural, odres, né? Então eu sou o vinho novo, gente, arranja um odre novo para mim, é isso que Jesus está dizendo. Viva a sua sabedoria, viva a sua luz. Está chegando também o final do ano, dê um livro espírita de presente, compre as nossas obras, dê um amigo, nós temos obras de pesquisas, 6 obras à disposição entre as 8 que já produzimos, e dar um livro espírita no Natal é sempre muito bom. Você está ajudando as instituições, está ajudando a nossa casa, está ajudando a auxiliar na necessidade dos outros. E assim vamos trabalhar com o que é novo. A doutrina espírita veio para dizer que o jejum tem que ser espiritual e não material, seguindo o ensinamento de Jesus, porque a doutrina espírita é o vinho novo. A doutrina espírita é o pano novo. Você não pode jejuar fisicamente e não conter ou não jejuar do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua inveja, da sua ganância, da sua falsa posição que você sempre quer impor que você não é. Essa é a grande mensagem que Jesus traz para nós nesse grande escrito de Mateus, dessa discussão sobre o jejum, que era um costume judaico, mas que ele veio exatamente para trazer coisas novas, odres novo, pano novo, vida nova, mensagem nova. Que ele habite no coração de vocês e até a próxima semana com mais um estudo no Evangelho de Mateus, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos.